É isso aí, primeira edição do ano do Ncast, começando 2026 aqui com o pé direito. Com o pé direito não, com o Igor Maurício. Igor... Ficou tensa. Agora tudo é tenso. Não Tenso pode falar pé direito. com o Igor. Cara, Igor que a gente se conhece já desde a época da faculdade. A gente decidiu aqui nem contar essa data. Você que pediu pra não contar. É, eu pedi pra não contar. Agora, se o pessoal tiver aí, curtir aqui embaixo, comentar Igor conta, no final pode ser que eu conte. Pode ser que a gente conte, mas aí tem que ter bastante comentário. E aí o Igor, a gente se conheceu, eu fazia jornalismo, o Igor fazia publicidade, só que o Igor já vivia uma outra realidade, né? Começou lá desde os anos 2000, com a tonteria. Eu lembro, Igor, que eu ficava te mandando mensagem, na época não tinha nem WhatsApp, não sei como eu mandava mensagem, falando assim, pô, bota meu nome na lista da tonteria. Era do Orkut. Devia ser no Orkut. E aí eu entrava na tonteria por causa do Igor. E é muito bacana estar aqui com você, Igor. Já vou te deixar falar, tá? Sei que você fala muito. Porque os nossos caminhos, eles voltaram a se cruzar, né? Em algumas fases da nossa existência. Eu acabei indo pro mundo do marketing, você pro mundo da gastronomia, mas é um marqueteiro nato também, né? E entende tanto do consumidor e para criar tantas coisas legais. Você que tá nos ouvindo provavelmente já comeu alguma coisa pensada pelo Igor, porque ele tá na maioria das marcas da cidade de Niterói e de todos os arredores. Então, ele vai contar aqui pra gente. Com certeza você já experimentou Você falando isso alto pode ser legal, mas pode ser esquisito também. Tipo, meio piranha, né? Né? Eu sou meio piranha, sou meio garoto de programa. Agora eu tô preocupado agora. Provavelmente. Vou abrir um privacy. Tô brincando. Igor, obrigada por estar aqui. Eu vou deixar você se apresentar. Ele já estudou advocacia, publicidade, hotelaria, 25 anos de carreira no universo da gastronomia. Pra mais. Eu parei em 25, parei de contar. Vamos parar de contar. E aí, eu queria que você contasse aqui pra galera que ainda não te conhece, devem ser poucos, né? Mas vamos contar aqui sobre o Igor. Não, muita gente não me conhece. Bom, eu sou o Igor Maurício. Esse nome cafona é maravilhoso, né? Porque é nome de cantor de churrascaria, né? Imagina se passa na estrada hoje, Igor Maurício e Banda, com show Bessame Mútil. Pois é, muito bom. Mas, cara, eu juro que eu queria ser advogado. Quando eu fui escolher minha carreira profissional, eu juro que eu queria ser advogado. Na verdade, tudo mudou na minha vida por causa de um fato particular. Com 17 anos, eu estava no meio do terceiro ano e a minha mãe morreu. Daquele momento em diante, eu comecei a me permitir fazer coisas que me permitiram seguir a carreira que eu segui. Muito doido isso, né? Porque até aquele momento eu jurava que eu ia ser advogado, ponto, acabou. Uhum. E eu estava fazendo vestibular para direito. Na época existia vestibular, povo. Não era Enem, né? Você que não sabe o que é isso, procura no TikTok vestibular, você vai saber. E aí, cara, eu fiz realmente o vestibular para direito, passei o vestibular para direito, mas já comecei a trabalhar na afinada Madame Caos, com a qual eu tenho uma relação maravilhosa, que era uma boate, que para quem não sabe onde é hoje o Bendito, na Praia de São Francisco. Madame Caos era uma Bunker 64, 10 anos antes da Bunker 64, que já tem 20 anos. Olha só que bizarro. Eu nem sei o que foi a Bunker 64. Bunker 64 era uma boate também que tinha, uma balada, né, para quem, vamos falar para todo mundo entender, que tinha em Copa e que era muito, assim, para frente. Então você tinha lá 1 milhão de coisas. A Madame Caos, cara, tinha uma drag queen na porta recebendo pessoas. E era muito legal. Entendeu? Era tudo muito diferente ali na Madame Caos. Eu participei de uma reformulação da Madame Caos. Madame Caos queria reformular, encaretar um pouco, e eu participei dessa encaretamento. Não foi só eu, não. Eu participei, Daniel Jabá participou, Macaquinho participou, Piuí participou, uma galera que era produtor de eventos na cidade que estava começando. Depois todos eles viraram gigantes e eu fui fazer outra coisa. Mas são todos amigos maravilhosos. Eu comecei a trabalhar na Madame Caos e foi muito... Porque eu jogava handball, fazia uma opção de coisa. E eu fui me apaixonar por esse troço. A ponto de, logo em seguida, ir pro Clube Med, trabalhar no Clube Med GO a Pair. GO são os garotos gentis organizadores lá do clube. Para quem não conhece o Clube Med, foi o primeiro resort com esse conceito de all inclusive no mundo, e trazendo componente de entretenimento. Lá você tem um operador de som, que é GO, você tem um animador, que é GO. Os caras contratam um comediante para trabalhar no dia a dia para entreter as pessoas no clube. Na época, o clube ficou, sei lá, até do ano 2000 sem ter televisão nos quartos, não tinha.
que era pra obrigar o hóspede a curtir o hotel. Bastante. Entendeu? Era legal pra caramba. E eu fui trabalhar, aprendi muito lá. Aprendi muito lá. E eu ficava assim, na minha neurose, eu tinha colocado na cabeça que era aquilo que eu queria mesmo, eu tava fazendo direito. E eu chegava no final do dia e eu escrevia o que eu aprendi naquele dia. Trabalhava enlouquecidamente, 14 horas por dia, 12 horas por dia, muito maluco. E aí eu fui e falei, cara, me apaixonei, eu quero seguir essa carreira. De alguma forma eu quero seguir essa carreira. Eu já gostava de cozinhar um pouco, mas não tinha uma formação de nada. E aí eu, trabalhando na Madame Caus, eventualmente lá, fazendo alguns eventos fora, trabalhei na Meli Melô, que era uma boate na Lagoa, aonde depois foi a Boate Praia, hoje é o Parque das Figueiras. Eu tô falando assim, é velho isso, bem velho. Deve ser. Eu sou tão velha assim, não. Não, Eu você já sou da é idade. novinha, eu que sou velho. E aí, nessa jornada toda, eu fui me encontrando até que no ano de 99, assim, eu tenho que contar essa história rápido, senão eu fico até amanhã. Apareceu a oportunidade para eu entrar na sociedade da Madame Caus pra gente abrir. Tonteria era uma casa, você que tá vendo a gente não sabe o que é tonteria, primeiro vai estudar. Segundo, tô brincando. Segundo, era uma casa que tinha um restaurante mexicano embaixo, uma boate em cima, que existiu ali onde hoje é o Bendito, na Praia de São Francisco, nesse mesmo ponto. Existiu de 2000 a 2006, apesar de ter sido 5 anos. A gente sabia que o nosso planejamento era de 5 anos. A gente sabia que tinha data para começar, data para terminar. Foi muito intenso, marcou algumas gerações assim da cidade. A minha geração, conheci meu marido lá. Tomando tequila. Mas não me culpa por isso, eu já te falei. Pode cortar, Will. Não me culpe por isso. E aí, cara, eu fui e me entreguei mesmo. Então, assim, a partir daquele momento, eu enxerguei o restaurante. Um ano de tonteria, a gente fazia planos pro final dos 5. A gente falava assim, ó, quando terminar aqui, a gente vai fazer um restaurante, vai fazer assim, vai fazer assado. Eu tinha um sócio que foi um dos grandes influenciadores da minha carreira, um grande professor profissional que já faleceu, o Marquinho Ronaiser, e a gente falava muito sobre isso, eu, ele e Daniel. E a gente planejava fazer isso. E foi o que aconteceu, na verdade. Em 2006, a gente fechou Foi em maio, a gente fechou logo no carnaval, fechamos pro carnaval, não voltamos mais. Tudo planejado, teve a despedida da tonteria, galera chorando, fecharam a casa com a gente, desmontaram a casa com a gente, nego levando coisa pra casa, pra lembrar. Tem gente que tem coisa tonteira em casa até hoje. E nesse inteirinho eu já flertava com a coisa do restaurante, né? Eu fiquei, nesse período, estudando muito, autodidata. Eu não me formei em Direito e fui fazer publicidade. Eu só com a tonteria aberta. Você era nômade na faculdade, né? Você Nômade. trabalhava de noite, eu lembro que você chegava lá... Cara, mas eu tinha umas coisas na faculdade de publicidade que foram muito positivas pra mim, assim. Psicologia do consumidor eu fiz 3 vezes a matéria. Uma vez eu fiz, desisti no final, não fiz a prova de propósito. A segunda vez eu fiz, passei. A terceira vez eu fiz como ouvinte. Porque eu adorava aquela matéria. Pra mim é muito bacana até hoje. Mas eu fui estudando nesse período, não foi só isso, porque nessa época não existia nenhuma formação para gestor, nenhuma formação para nada. Aliás, nem para cozinheiro existia uma formação consolidada. O que a gente tinha era um curso do Senac, que era um curso que você fazia para pé de burro para aprender a cozinhar. Era o que tinha. Pé de burro, entre aspas, né? Esse curso é maravilhoso. Já era maravilhoso na época, só não tinha glamour. Sim. Ponto. Inclusive meu sócio na época, que hoje tem uma fábrica maravilhosa de congelado, ele fez esse curso nessa época. E aí eu fui estudar também, autodidata. Fui estudar, como a maioria dos cozinheiros da minha geração começou autodidata, porque a gente tinha pouco recurso. Ou você saía do Brasil e estudar fora, foi o que alguns chefes fizeram na época, foram estudar na Itália, na Alemanha, Paris. Na Europa. Paris é mais caro, né? Aí tem menos gente. Uhum. Mas assim, Sydney, por exemplo, eu tenho alguns chefes de uma geração um pouco mais nova do que a minha, que foram fazer cordon blanc em Sydney, que era mais barato. Hoje ainda eu não vou falar isso alto não, porque ninguém pode ouvir, mas em alguns lugares é mais barato fazer cordon blanc fora do que no Brasil. Peru, por exemplo. Não sei, aí eu tenho que fazer conta. Mas
a despeito disso, eu fui fazendo também o meu dever de casa, porque eu também trabalhava muito. E aí, quando a gente fechou, e eu desenvolvi o projeto do Bendito, que tá aí muito bem até hoje, graças a Deus. 20 anos, né? Não, Bendito abriu 2006, vai fazer 20 anos Vai esse fazer ano. 20 anos, já tem uma campanha. Vai fazer, não sei, não tô mais lá, né? Mas eu fiquei lá até Vou 2014. chamar o pessoal de lá. Eu fiquei até, Zambrotti, alô Zambrotti. Mas merece fazer. 20 anos são 20 anos. 10 anos já são 10 anos. Sim. Pô, 5 anos hoje é muita coisa. Sim, a gente tá fazendo 7 na N, eu fico já comemorando cada mês. Então tem que comemorar mesmo. Aí eu fiquei lá até 14 e nesse tempo eu fiz outros negócios que não deram certo, outros que deram certo. Passei por muitas coisas. Eu digo que a Tonteria foi uma faculdade e o Bendito um MBA com mestrado, pós-graduação, ninja, Shankson do Ehlers, duplo tweet carpado. Porque é muito difícil, né? E não existia nenhuma, como eu te falei, a gente foi começar a ter formação real, e eu tô falando de faculdade de gastronomia não, tô falando de formação de gestor para gastronomia 12, 15 anos atrás. Até esse momento, a gente não tinha nada. Era tudo na raça. A gente aprendia com o que dava. Existiam poucos eventos. Os eventos que existiam, a gente estava sempre lá buscando. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer uma palestra foi em 2005, num evento chamado Restalbar, que não existe mais, em que eu fui falar sobre CRM para bares e restaurantes, e eu fiquei muito impressionado, porque foi em São Paulo esse evento. Eu fui fazer uma palestra sobre CRM para uma plateia que eu falei, cara, todo mundo vai saber do que eu tô falando, né? São Paulo. A galera não tinha a mínima ideia. Porque não existia essa difusão de informação que a gente hoje consegue ter. Hoje a gente tem várias escolas, são poucas não, várias escolas para formar gestor, para formar arquiteto especializado em alimentos e bebidas. Não é só restaurante. Né? Hotelaria. Você tem sem número de oportunidades para quem gosta desse setor, se você quiser trabalhar, quiser fazer carreira, e ainda há muito espaço para crescimento, especialmente, tá difícil de arrumar até SG, mas especialmente para quem é gestor, para quem pensa a parte estratégica do negócio. Tem muito pouca gente competente. A grande maioria das vezes das pessoas que estão no mercado que são competentes são extremamente disputadas, e essas pessoas elas têm uma característica em comum. A grande maioria delas teve oportunidade de galgar cargos mais altos vindo de baixo e vivenciando. Não à toa, quando você olha uma rede como Outback, os proprietors vêm de baixo, né? Trabalharam na casa e depois entram numa sociedade. No início não era. Aí eles perceberam que eles tinham um resultado muito melhor nas lojas que você tinha, que era um gerente que virou proprietário. E eles falaram, não, peraí, cara, vou fazer só isso aqui. Vou pegar um gerente e virar proprietário. Uma sabedoria que os gaúchos de Niterói, os gaúchos do Rio de Janeiro fazem desde 1726, né? Sim. Que nego veio pra cá, montava uma casa. Ô, Jurandir, vem pra cá de Ronda Alta. O cara vinha, botava o cara pra tomar conta. Sim. Não à toa, a gente tem algumas redes aí, Rio de Janeiro e Brasil, num geral, que você tem desse tronco, né? Mas então eu acabei vivenciando, assim, eu digo que eu sou meio elo perdido, né? Eu aprendi a trabalhar com uma galera antiga, que já trabalhava bem, então eu tive a oportunidade de ficar muito amigo, e eu sempre fui muito adepto do trabalho colaborativo, então a gente fazia muitas coisas juntos. Então eu tive a oportunidade de estar convivendo e trabalhar com uma galera antiga, que era bem mais velha do que eu, e hoje eu trabalho com uma galera muito mais nova do que eu e que é muito melhor do que eu, que eu acho fantástico. Eu acho muito mais legal eu trabalhar com uma galera que é muito melhor do que você, que te desafia a ser melhor, te desafia a trazer mais coisas e que você consegue inspirar pela vivência e ajudar pela vivência. E aí, cara, é outra coisa. E aí, partindo desse caminho, dessa experiência toda, você acabou entrando nesse mundo da consultoria, né? Que foi onde nossos caminhos voltaram a se cruzar. E tem casas que eu vou e
descubro muito depois que foi você que implementou o cardápio. Como que é isso, assim, ter a oportunidade de conhecer tantos gêneros distintos e como é o processo de montagem de um cardápio, assim, para uma casa? Como passa na esfera ali de conhecer o consumidor, de saber para quem você está preparando aquilo? Porque eu tenho certeza que muitas das vezes, não por falta de boa vontade, a pessoa que está fundando o negócio, ela não começa sabendo, né? Eu vejo isso quando a gente... Não começa não. Não começa sabendo que eu digo quem é o cliente. Para quem eu vou vender. A gente hoje desenvolve nos planejamentos assim as personas. Quem é o cliente? O que o cliente faz além de consumir aqui? Pô, esse cliente joga futebol, esse cliente trabalha. O que ele consome aqui? O que ele consome aqui? Porque nem sempre é o produto. Sim. Na verdade, a pessoa não entende o próprio produto. Cara, essa pergunta tua é MBA, tá, Nath? Vou te explicar por quê. Primeiro, eu fui fazer consultoria porque eu falei, cara, eu vou fazer o negócio mais legal do mundo para mim. Que é criar um novo, fazer um negócio maneiro para aquele cara. E para minha missão de vida, ajudar a fazer diferença na vida das pessoas no meu entorno. Não importa como eu consiga fazer isso. Pode ser dando um sorriso pro porteiro, até ensinando um cozinheiro, um steward, um lavador de prato, a virar auxiliar de cozinha e cozinheiro e chefe de cozinha. Isso, pra mim, é o que me move. Uhum. Só que é muito legal você fazer o novo. É o que todo mundo que vai fazer faculdade de gastronomia sonha. Sair de lá e falar, poxa, agora eu estou criando os meus próprios pratos. Mas não é bem assim. 95% do trabalho, e eu tô botando 95% porque tem 3% que eu vou descartar para outra coisa, então só são 2%, é criatividade, é criação, é fazer o novo. 95% é repetição de processo, fortalecimento de processo e procedimento. Ponto. Mais nada. Ah, mas é chato. É chato. Então, o que eu queria fazer? Eu queria fazer os 2%. E eu falei, vou fazer consultoria. Eu tenho conhecimento, eu entendo essa dinâmica da relação negócio-cliente. Dizer que o motivo do negócio funcionar é o cliente é mentira. O motivo do negócio funcionar é gerar dividendos para quem investiu naquele negócio. Uhum. Só que ele é o caminho. Sem um cliente bem feliz, satisfeito, com uma relação real com o negócio e com a marca, você não vai servir para nada. Mesmo que essa relação real seja a mais racional possível. Você vende o que eu quero comprar e ponto. Uhum. Só que a gente transcendeu isso há muito tempo. Hoje todo mundo fala, o que você vende? Eu vendo experiência. Não vende experiência. Experiência é um componente importante dentro do contexto da hospitalidade. Hoje, e aliás essa palavra está hypando cada vez mais do jeito errado, tomara que ela não vire uma palavra ruim como era gourmetizar. Gourmetizar acabou com gourmetizar, é uma palavra horrível para quem trabalha com gastronomia. Mas era legal e ficou uma bosta. Desculpa, não pode falar palavrão não, né? Desculpa. Não tem problema não, que bosta. Olha só. Mas aqui, então assim, o entendimento que a gente precisa ter é qual é a relação daquele cliente com o meu negócio e qual é o produto que ele vende. O produto que ele compra. O produto que ele compra é o que preenche ele. E não o que você acha que você vende. Existe um hiato aí. E aí, a consultoria tem valor. Por quê? Muitas vezes o cara acha que o cliente está indo lá por causa disso, daquilo outro, e ele não ouve o cliente dele. Muitas vezes ele acha que o negócio dele faz isso, ele não ouve o funcionário dele. Então, para fazer um cardápio ou uma mudança, porque eu também faço outros trabalhos, por exemplo, fortalecimento do processo de procedimento, treinamento de brigada de frente de loja e etc, etc. Você precisa entender o teu negócio. Para quem você vende, o que você vende, como você vende. Porque as respostas, às vezes, não são as óbvias. Uhum. A maioria das vezes são. Mas não são as óbvias. McDonald's vende hambúrguer? Não. Porque tem muitos hambúrgueres muito melhores. Hoje, você tem hambúrgueres artesanais no iFood, no 99, na Kita, com o mesmo preço do McDonald's, que entrega muito melhor. Por que você pede McDonald's? Por causa do brinquedo. Cadê?
Não, você pede Você McDonald's tem por cara que conta pede um McLanche feliz, né? Ah, Não porque eu vou tenho falar duas disso. crianças, né? Que gostam Parece do gosta McLanche Feliz. Fala a verdade. Não, mas você compra ali a marca do McDonald's, você A experiência compra... da loja. que nem é tão boa, né? Mas assim, você tem Mas aquilo ali Mas qual a já experiência se melhor, do Burger bateu. King ou do McDonald's? Cara, não vou no Burger King nunca. Pois é, mas porque você é pessoa McDonald's. É. E aí você fala, pessoa McDonald's, como assim? Quando eu falo isso, pode fazer sentido para quem tá vendo. Na verdade, quando eu falo isso, você tá falando de tudo que está associado àquilo e que faz esse conceito fazer sentido para você. Isso é o que você vende, cara. O que você vende, na verdade, é a satisfação do cliente quando compra alguma coisa com você e fala, pô, que legal. Quero comprar de novo. Quero voltar aqui um dia. Quando você não vende isso, você não tem cliente. Hoje, para quem está assistindo a gente, vai fazer sentido, o CAC é alto, cada vez mais alto. E vai ficar cada vez mais alto o custo de aquisição do cliente. A gente precisa reter. E eu falo isso desde 2005. A gente precisa reter, a gente precisa criar conexão real com o cliente. Porque se a gente não cria essa conexão real, não funciona. E como é que a gente cria essa conexão real? Fazendo sentido pro cara. O que é um cardápio se não contar a tua história? A história do que sua marca é, do que seu lugar é. Estou falando lugar porque pode ser um café, um restaurante, um clube, qualquer coisa. O cardápio conta aquela história. Se você contar a tua história errada, ninguém vai te entender. E esse é que é o papel do cardápio. Não é só te ajudar a vender. Sim. O cardápio, ele é a sacramentação da venda do conceito que você cria para tua casa. Então ele precisa fazer sentido. Por isso que a comunicação, o setor de comunicação, de marketing, porque eu estou tentando abranger o máximo possível para não restringir negócio nenhum. Ele precisa estar totalmente confluindo com o conceito, o cardápio, a oferta de serviço e o sentido que isso tem que levar para o cliente. E no final das contas, o que vale é o que o cliente acha e sente a respeito disso. Ponto. Sim. Acabou. Vou te dar um exemplo claro disso. Quando a gente abriu a Tonteria, era Tonteria Latina e Tifã. A ideia era a gente ser um restaurante, uma casa, não era mexicano, era latina, com influências de vários pratos e coisas da América Latina. Tanto que a gente tinha os pratos e do lado tinha a bandeirinha de onde era. Tinha um prato que era uma lula recheada com camarão, aí tinha uma bandeirinha do Peru do lado. A gente tinha um prato que era isso, aí tinha uma bandeirinha do Uruguai do lado, da Argentina do lado. Os clientes passavam falando, você não é uma casa mexicana. É mexicano, vira mexicano, irmão. Ponto. É o que faz sentido pro cliente. Não adianta você dar murro em ponta de faca e dizer que é uma coisa. Por isso que o cardápio e a consultoria faz sentido. Sim. Para alinhar essas expectativas, a gente colocar nesse barco. Então, quando a gente vai fazer um trabalho em algum lugar, porque eu tenho mais de uma pessoa na equipe hoje, a gente faz um questionário com o cliente responde um questionário, a gente cria um manifesto, tem que fazer sentido. Esse aqui é o caminho que a gente vai seguir. Para a gente poder criar o cardápio baseado nisso. Para fazer sentido em cima disso. Faz sentido que louça para isso? Faz sentido que prato para isso? Claro que levando em consideração todos os processos e procedimentos dentro da cozinha, técnica que tem que usar, o que a tua cozinha pode proporcionar, o tamanho da sua cozinha, o que você consegue fazer, o que os equipamentos que você tem ou está disposto a ter podem fazer. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração para fazer com que isso faça sentido para o cliente final. Ponto. Sim. Muitas vezes o cara... Eu tô com mania de falar ponto, então é uma merda isso, hein? Muitas vezes o cara, ele acha um negócio e acha. Eu falo isso tanto, Nath, que eu tatuei no meu braço aqui, ó. Achismo não é ciência. Que eu falo isso demais para os meus clientes. Não é. A gente tem que ver. O que teu cliente acha? Ah, não sei. Ele não sabe, então vamos procurar saber. Não, eu tenho certeza. Meu medo é o cara que vira e fala assim. O cara que fala assim, não sei, vamos procurar saber. Ok. Ele é ótimo. O ruim é o cara que fala, não, eu tenho certeza que meu cliente acha isso. Não, você não tem certeza de nada. Você acha. E a gente precisa não achar. Sim, a gente, na esfera do marketing, né? A gente atende bastante gastronomia também, mas em N outros segmentos, de estaleiro, arquitetura, passando por gastronomia, educação, etc. Mas todo início de trabalho a gente também faz um onboarding ali de 1 mês e ajuda o cliente nesse processo. Porque eu digo assim, tem cliente que de fato já tem mais estrada e já sabe bastante, e alguns até que não tem só base em achismo, né? Que tem fonte de pesquisa, que tem mais ganho de causa. Outros não, muitos negócios novos que a gente chega. Então faz muito sentido realmente a gente desenhar
manifesto, quem são as personas, quem compra, o arquétipo Isso. dessa marca, É isso. como que essa marca quer se projetar. E isso é muito bacana, porque ter a oportunidade de ajudar o cliente nessa construção e ele enxerga um valor assim, nossa, é isso, assim, eu não tinha parado para pensar nisso. O que o meu cliente quer comprar de mim? Que é diferente do que eu quero vender. Exatamente. Quando eu comecei a N, eu vim de shopping, né? Fiquei 10 anos trabalhando em shopping, dei aula lá na nossa faculdade. Não, naquela época era, depois que você empreende, tudo muda. Até você conseguir voltar, né? Mas isso a Globo não mostra, né? Isso não mostra, mas eu sou totalmente realizada com o que eu fiz. O modelo inicial era fazer planos de negócios para os clientes. E aí peguei o primeiro cliente para fazer um plano de negócios e foi super bacana, até que no final, claro que eu falei muito de marketing, ele falou, mas quem vai executar para mim o marketing? Aí eu olhei e falei assim, vamos fazer receita recorrente, né? Porque eu vendia um projeto, por que não manter uma receita recorrente? E é isso que a gente segue fazendo hoje, né? Claro que a gente desenvolve os planos, mas a entrega efetiva é a gente seguir ali ao lado do cliente fazendo aquele dia a dia, a comunicação. E isso acaba que o nosso trabalho se esbarra demais. Porque o cardápio conta uma história, tem uma narrativa. E a gente transborda essa narrativa pro público, né? Então, queria te perguntar sobre isso, assim, como que você enxerga o papel da comunicação, né? Da forma como um cardápio, como as redes sociais, o site de um restaurante, uma nota, uma matéria que sai sobre aquele restaurante numa revista, num jornal, conta essa história, a importância disso na construção da imagem da casa. Ela reforça ou destrói. Ponto. Ponto. Tá com mania do ponto, fazer ponto toda vez. Aí, Pelo menos que seja um ponto de exclamação, né? Essa parada aí. Não, mas aí ela constrói ou destrói. É fato. Se a coisa não estiver toda andando pro mesmo... Eu gosto muito de usar a alegoria da Dorothy, do Mágico de Oz. E eu falo isso muito pros clientes. É o seguinte, Dorothy, quando foi parar, saiu lá de Kansas, era Kansas? Ou era outro estado americano? Tanto faz. Que ela apareceu em Oz, ela não sabia o que ela queria fazer. Uhum. Ela parou e falou, o que eu quero? Eu quero voltar para casa. Friamente ela falou, quero voltar para casa. Como ela precisava voltar para casa? Ela precisava saber como. Aí ela encontrou o espantalho falou, não, vai lá falar com o Mágico de Oz. Esse cara vai fazer você voltar para casa. Opa, então peraí, eu sei que eu quero voltar para casa e eu sei que para isso eu preciso encontrar o espantalho. Falar com o Mágico de Oz, calma, eu preciso falar com o Mágico de Oz. Como é o Mágico de Oz? É só seguir a estrada de tijolos amarelos. E aí, no caminho, ela foi fazendo amigos, ela foi entendendo o conceito que ela precisava para falar com o Mágico de Oz, para convencer ele para voltar, o que eles queriam, por que eles não tinham coragem de seguir a estrada de tijolos amarelos, coragem, disposição, cérebro, que seja, para chegar até o Mágico de Oz, e como é que eles tinham que transpor aquele objetivo, aqueles percalços, para chegar no Mágico de Oz e conseguir fazer com que o Mágico de Oz fizesse o que eles queriam. Coração, cérebro, não sei o quê, e voltar para casa. Uhum. Certo? Cara, é quase a mesma coisa. A gente tem que seguir essa estrada de jogo. Para onde a gente vai? O que você quer da sua casa? Eu quero uma casa italiana. Eu vou falar um negócio aqui muito doido que eu tô tirando aqui do meu negócio. Não se refere a ninguém especificamente. Eu quero uma casa italiana que tenha massas artesanais e tal. Beleza, então é isso que a gente quer. Como é que vai chamar essa casa? Italiana House. Italiana House, beleza. Pra quem que a gente vai vender? Qual é o público dessa casa? São famílias, isso, aquilo. Opa, então peraí. Começa a fazer sentido ter prato infantil, começa a ter sentido fazer pratos para compartilhar, começa a fazer... Se você não quer trazer gente para cá, não faz sentido você botar uma opção de mesa de 2 lugares de 60 por 60. Tudo isso leva em consideração. Qual é o método de atendimento que eu vou ter? Se eu vou ter cardápio físico, vou ter cardápio QR Code, se eu vou ter os dois, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu não vou fazer? Como é que vai ser o meu salão? Como é que vai ser o fluxo operacional do meu salão? Como é que vai ser o fluxo operacional da minha cozinha? Se eu vou ter que fazer massa, eu preciso de área de prep de massa, qual o tamanho que eu tenho da cozinha? Eu não tenho cozinha para isso, tenho cozinha para isso. Tudo isso influencia. Levamos em consideração? Beleza. Aí no meio do caminho, poxa, mas sabe o que eu gosto? Eu acho que famílias adoram churrasco misto. Gostaria de botar um churrasco misto. Que sentido tem botar um churrasco misto numa casa italiana? Você vai chamar de quê? Churrasquinho, mistinho? O que é isso? Não faz sentido nenhum.
Você sai do Mágico de Oz e vai pra Alice no País das Maravilhas. Você quer ir pra Loucura. onde? Não sei. Então qualquer caminho Qualquer caminho serve. Não serve, é isso precisa de aí. você. Mas o que acontece? Você precisa saber qual é a sua estrada de tijolos amarelos, se manter na estrada de tijolos amarelos. Se você sair da estrada de tijolos amarelos, a chance de você não conseguir chegar no Mágico de Oz triplica. Sim. E esse é o nosso papel. O marketing mostra pra todo mundo aqui. Ela tá na estrada de tijolos amarelos, hein? Não tá saindo, não. Olha que legal. Olha que legal é seguir a estrada de tijolos amarelos. Vem com a gente na estrada de tijolos amarelos. Olha que bacana. Olha que legal esse pedaço da estrada de tijolos amarelos. O marketing faz isso. E a gente tem que seguir a estrada de tijolos amarelos. Se o doido que tá capitaneando o processo de seguir a estrada de tijolos amarelos resolve para a esquerda, sai da estrada de tijolos amarelos. E o marketing resolve, porque viu um Instagram gringo fazer um conteúdo completamente diferente, fazer um negócio New York style. Saiu da casa italiana, perdeu a identidade. E aí você sabe o que acontece? O cliente some, porque para ele não faz mais sentido. E às vezes ele nem sabe por quê. Não é porque ele chegou e falou, não, mas a casa não é mais desse jeito. Não, essa escolha não é consciente. Ela só para e fala assim, perdi o encanto. Não vai mais. Não é aquele cliente apaixonado que uma vez teve uma experiência ruim e reclama porque ele quer voltar. É isso. É aquele cliente que simplesmente deixa É o pior de todos. de querer. Que é o O que é pior? Que alguém brigue com você? que ou briga, a pessoa eu gosto de quem te briga. ignore completamente? Tem que brigar. Pois é, ignorar é que é o pior. Sim. E é isso que acontece. Muitas vezes, e eu vejo isso muito no meu processo, muitas vezes as pessoas acabam que por economia, por tentar lograr êxito, aumentar lucro, etc., muda os insumos e bota os insumos mais baratos. Não vai fazer diferença, o cliente não vai sentir a diferença. O cliente não sabe por quê, mas isso não é mais a mesma coisa. E isso é um pesadelo, Sim. porque você não tem caminho para recuperar. O caminho Aquele é muito cliente mais você não vai longo. recuperar. Você pode até ter um CAC elevadíssimo para conseguir mais clientes, É isso. mas aquele cliente ali se isso. foi. Então, assim, tanto a comunicação e o marketing, quanto a consultoria de alimentos e bebidas, ela te ajuda nesse sentido, mas acima de tudo, e essa é a parte talvez seja o maior entrave do nosso negócio, o nosso, que eu digo meu e o seu, é fazer com que muitas vezes o empreendedor abra a cabeça dele para isso. Sim. Eu tenho muito medo das convicções absurdas. A convicção absoluta. Eu tenho certeza disso. Sem fundamentação prática. É só pelo empirismo puro. Eu tenho certeza que se eu fizer isso vai bombar. Cara, já fizeram isso em tal lugar, não funcionou. Desse jeito não vai funcionar. De repente aqui não vai funcionar. Seu cliente é outro, isso. Não. Tenho certeza. Eu até brinquei outro dia, eu postei no meu Instagram que eu tenho um cliente, que é meu cliente há muito tempo, que ele virou pra mim e falou, quero fazer tal coisa. Eu falei, vai dar merda, não faz. Por quê? Por causa disso. Eu nunca falo isso sem ter fundamentação. Uhum. Eu fundamento meu argumento. Aí ele fala, não, mas eu vou fazer, eu quero fazer, vai bombar. Eu falei, tá bom. Aí ele fez, deu merda. Aí ele virou pra mim e falou assim, porra, você também? Eu falei, eu o quê? Você ainda tava Você agorando. não deveria ter me deixado fazer. Ele brigou comigo que eu tinha que ter brigado com ele pra ele não fazer. Porra, esse é o maior entrave. São as certezas absolutas do empirismo. Significa que a gente não tem que ter instinto? Pelo contrário, tem que ter. Instinto, coragem. Coragem, instinto. Eu fiz um vídeo recentemente falando, 4 na verdade, no Instagram, nos outros lugares maior, um vídeo maior falando sobre tendências de 2026, falando sobre um aspecto que eu não vou nem me alongar agora, senão eu vou abrir um parênteses muito grande, mas assim, falando de uma tendência que é real e que a gente precisa cuidar, olhar para dentro na gastronomia, e que ameaça a gente perder o borogodó por causa disso. A gente não pode perder o borogodó, a gente tem que estimular o borogodó. Mas para a gente ter espaço para o borogodó, a gente precisa que os processos e procedimentos estejam muito bem alinhados, estejam funcionando. E o problema é que ninguém quer fazer isso funcionar. Todo mundo só quer o borogodó. Mas para chegar no borogodó, o feijão com arroz tem que estar muito bem temperado, né? Exatamente. E não, o e tem que ter básico o mesmo bem tempero. Porque senão a Nath vai lá um dia e vai falar, puta, que tempero gostoso. Aí ela vai voltar uma semana e vai falar, puta, que bosta de tempero. Ou vou indicar para alguém e a pessoa vai achar ruim. Entendeu? Quem nunca indicou alguma coisa pra alguém, a pessoa falou, porra, que negócio me indicou uma bosta. Aí você fica, caramba, cara, que merda. Hoje a gente vive um mundo muito mais líquido. E a gente vive um mundo, Igor, com um consumidor totalmente empoderado, né? Eu voltei agora de Nova York, da minha 6ª NRF,
E o tema da vez foram os agentes autônomos e como que esses caras vão comprar pela gente, eles já estão comprando pela gente. Então, se eu sei que o Igor, se eu sou o seu agente, eu sei que você gosta de filme de terror e acabou de surgir um Netflix do terror, eu assino pra você. É isso, eu nem te pergunto, né? E isso muda muito as relações de consumo e a gente vê a inteligência artificial entrando nesse universo que não é mais assim, se eu vou usar a inteligência artificial, é com o que eu vou usar a inteligência artificial para ela me empoderar. O consumidor, ele chega no restaurante sabendo de tudo, ele já pesquisou, ele pergunta pro ChatGPT, ele pergunta pro ChatGPT aonde que ele vai comer. Disso aí eu tenho medo, mas eu te explico já por quê. Mas ele entra. Eu recebi recentemente ligações de clientes dizendo que quem recomendou a N foi o ChatGPT. Eu fiquei super feliz. Falei, cara, tô fazendo um trabalho bem feito. Porque hoje não é só estar posicionado no Google. Não. É você ter a engenharia perfeita para você ser encontrado através dos mecanismos de IA. O Gemini tem que me indicar, o ChatGPT tem que me indicar. Porque a gente vai entrar na era, não é a era da conversão, é a era da recomendação. Porque se a gente te conhece tão bem, o que ele te recomenda, você vai comprar. Nath, eu posso acrescentar o que você está falando. A gente não vai entrar, a gente já está. Sim. Já tem tempo. Por que eu tenho receio? O ChatGPT não tem qualquer compromisso de falar a verdade. Ele busca bases, né? Você tem que perguntar para ele de onde ele tá pesquisando. Mas aí qual base? Qual base? Muita gente hoje, por exemplo, usa marketing de ferramenta de forma autodepreciativa. Eu estou usando essa expressão, vocês vão entender por quê. O cara se baseia na treta para crescer em rede social, para ganhar notoriedade. O que o ChatGPT vai falar desse cara, com a base que ele tá vendo? Vai falar que é uma bosta. Ou não, né? Não sei. Ele não tem compromisso com a verdade, cara. Não tem. Não tem. Então, disso eu tenho medo. Mas, trocando em miúdo, eu acho que a gente tá... Você falou muito bem, não é se eu vou usar a inteligência artificial, mas como, né? Tem muita gente já usando. E aí, eu levantei essa discussão também nesse vídeo sobre a aplicabilidade da inteligência artificial na gastronomia. Aonde eu vou aplicar? Vou dar um passo para trás. Tem um aspecto, eu faço uma palestra sobre isso, que chama humanologia. Eu cunhei um termo, humanologia, para a gente falar sobre isso. A gente está há anos na gastronomia falando sobre tecnologia, sobre a intensificação do uso da tecnologia na gastronomia e tentando fazer o humano fazer o papel que a máquina faz melhor. Processo e repetição. Quando, na verdade, a gente está tentando... E fazendo o contrário. Fazendo a máquina tentar fazer o que o humano faz melhor. Atender. Dar atenção. Relacionamento. Se relacionar, sim. E aí, a gente está fazendo tudo errado. Quando a gente devia estar fazendo o contrário. A gente tinha que intensificar o uso da máquina para fazer o que a máquina faz de melhor. Dando espaço para a gente deixar o humano fazer o que ele faz de melhor. Que é relacionamento. A gente quer construir um bot perfeito que haja como um humano e quer que o humano corte um Bruno Aze perfeito. Não é melhor você comprar uma máquina para cortar Bruno Aze e deixar o humano atender a pessoa? E esse é um questionamento que eu trago já há algum tempo, e estou falando sobre isso há algum tempo, e isso é real, e é muito mais barato do que o que o pessoal tem tentado fazer. Nesse interim, o fator interveniente de inteligência artificial, ele não complica, ele ajuda nesse processo. Por quê? Hoje, você já é real, vários sistemas de gestão estão usando a IA para fazer o que de imediato ela pode fazer melhor, que é ajudar no controle de estoque, ajudar no controle de compra, no fluxo interno de processo. Por quê? Isso ajuda a gente a ter um negócio mais saudável. Antes você tinha uma margem grande, mão de obra era barata, hoje a mão de obra é valorizada, difícil, muito mais apertada, você tem uma margem muito mais apertada. Gastronomia não dá margem alta. Você pode ver que os maiores grupos econômicos não investem em gastronomia. Por quê? Porque a margem é apertada. Sim. E é um mercado volátil, ele não é estável. Não é. Essa semana tá chovendo em Niterói, a gente tá chegando uma frente fria. Até semana passada a gente tinha um veranaço, sinistro. Isso faz diferença, porque o veranaço todo mundo vai pra rua. O outro... Aí agora tá chovendo, tá todo mundo em casa. E aí todo mundo pede delivery. É a previsibilidade. E a chuva complica a operação de delivery. Entende que há uma complexidade sempre muito grande? Então há uma volatilidade no mercado. O que a IA pode fazer agora? A IA pode ajudar a gente com esses processos administrativos financeiros. Fazer
para quem é da gastronomia entende o que eu tô falando. Fazer controle de financeiro, bater o que está entrando de cartão, o que não está entrando de cartão, o que está acontecendo com o meu setor de compra, o que não está, que diferença que está fazendo, qual que não está. Isso a IA já ajuda, já é real isso. Tá? Só que quando eu falo de tecnologia, eu não estou falando só disso. A gente está entrando num processo em que a gente tem que valorizar mais a mão de obra. Para valorizar essa mão de obra, eu preciso de mais tecnologia. O que é mais barato? Eu comprar um forno combinado ou eu comprar um fogão e botar 4 samangos para fazer? Tem que fazer essa conta. Dependendo do seu tipo de negócio, cada caso desse vai fazer sentido de um jeito. Então, a gente não está fazendo essa conta. Então, a aplicação da inteligência artificial, ela tem que ser inteligente. Ponto. Não importa onde você vá. Tem uma marca de forno famosa, com fornos excelentes, fornos combinados, que fica fazendo um anúncio, tem IA, porque você consegue fazer uma videochamada com o técnico onde ele estiver, para resolver o problema do seu forno. Ô, irmão, desculpa, com todo respeito, eu tenho celular para isso. Não precisa, né? Eu preciso que a inteligência artificial me diga assim, essa receita que você está fazendo eu já tenho cadastrado no meu sistema. Posso fazer ela? Na NRF agora, o CEO do grupo LVMH, da Louis Vuitton e outras marcas, ele falou assim, eu quero a IA transparente. A IA transparente é aquela IA que ela tá por trás e que ela resolve problemas operacionais e ela empodera o cara que tá na frente do balcão. Perfeito! Esse cara, ele tem noção do estoque, ele sabe o que ele pode com facilidade, com agilidade, para fazer o que só ele pode fazer, é atender o cliente, é receber aquela pessoa, é transformar aquilo numa relação duradoura. Eu brinco, meu marido trabalha com obra, né? Uhum. E eu falo assim, cara, o Chico, que é o peão que fica lá em casa há anos fazendo cada vez uma partezinha da obra, ele não vai ser substituído pela IA. Ele pode até ter um trabalho dele mais otimizado, né? Se alguém organizar um processo, mas empilhar o tijolo, assim, ele vai continuar tendo o trabalho pode dele. Pode ser até que um dia tenha um robô para empilhar o tijolo do Chico. Mas sempre vai ter o Chico para dizer. Mas sempre vai ter aquela... E o que a gente pode... Como que eu posso me empoderar dessa IA? E a gente volta para o conceito da gastronomia para fazer com que aquele cara que trabalha ali, né? De segunda a domingo, com uma folga por semana, sei lá, uma folga no domingo, né? É uma escala difícil de quem tá no dia a dia. E cada vez mais difícil. E vai ser cada vez mais difícil. Porque esse cara tem os benefícios do governo, ele decide que ele vai ser... Tipo, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, vou fazer uma mudança de carreira para você. Você agora tá afim de trabalhar com gastronomia, que você gosta de comida. Você já conhece uma história parecida com essa, né? De um cara que é engenheiro, que resolveu fazer curso de chefe, virar cozinheiro, e aí começou a fazer cozinha, e de repente falou, não, parece que não dá pra mim, isso é coisa de maluco. Então, você já viu histórias parecidas com isso, né? Se você parar pra pensar, você quer trabalhar no Réveillon? Não. Você quer trabalhar no Carnaval, domingo, rola, feriado. Vamos trabalhar comigo no feriado? Quem quer? Pouca gente. A gastronomia sempre foi marginalizada por isso, desde que foi inventada. O restaurante foi inventado como casa de restauração, porque as pessoas faziam longas viagens, paravam, amarravam o cavalo, tinha um cara para cuidar do cavalo, ele entrava, ele comia, ele podia eventualmente dormir um pouco, pegar o cavalo e ir embora, continuar. Assim nasceu a hotelaria, assim nasceu a restauração. Não à toa a gente chama de restauração, alimentos e bebidas. E aí? E continua a mesma coisa hoje. Só que a diferença eu falo isso nos treinamentos, a gente tem que se sentir extremamente privilegiado de olhar e falar assim, cara, esse cara escolheu a mim para depositar o dinheiro suado dele, o tempo dele, que vale mais do que o dinheiro, para eu poder proporcionar a ele um momento de restauração. Um momento que ele consiga voltar ao momento de relaxamento dele, que ele consiga se desvencilhar dos problemas de fora. Essa é a nossa realidade. O resto todo é perfumaria. Então, essa perfumaria é extremamente importante. Então, quando a gente fala sobre isso e a gente fala sobre IA, a gente não pode desvirtuar isso. A IA nunca vai fazer esse papel. A IA nunca vai conseguir resolver um problema que a gastronomia criou para ela mesma, que é conexão real com as pessoas. O que vale mais? Eu estar com a casa cheia de gente entrando e saindo, sem eu saber quem é, ou eu tenho a casa sempre cheia de gente que eu sei o nome? O que vale mais? Agora,
pro cara que trabalha, é muito lindo escutar um negócio desse. Mas é ele que tá trabalhando, tá pegando um ônibus depois de 00:30 que não tem mais ônibus. É ele que tá cuidando da família dele com menos grana porque ele trabalha com gastronomia e paga pior. É ele que no dia do feriado trabalha, é ele que no domingo trabalha, é ele no dia do aniversário do filho trabalha, no dia do aniversário dele trabalha, no dia da mulher dele trabalha. Na Páscoa tá todo mundo sentado e ele tá trabalhando para servir aquelas pessoas. E ainda assim ele é visto, porque isso é um problema da nossa sociedade, especialmente brasileira, ele é visto como um mero serviçal. Não um prestador de serviço. Não um cara que tá lá no dia do perrengue. Uhum. Ele tem mais é que tá lá. E isso é muito ruim. Quem é que quer trabalhar assim? Cada vez menos gente. É uma Como é pena, que eu né? vou fazer Porque esse cada cara? vez mais as pessoas querem sair para ir comer fora, viver um momento especial. Exato, mas é porque é isso que faz a gente se restaurar. E como é que eu vou convencer esse cara de vir fazer uma carreira do lado de cá, sabendo que ele vai passar perrengue? Se ele não tiver uma aptidão natural para servir, eu não vou ter esse cara. Qual é o meu trabalho como gestor, pensando estrategicamente para o setor de gastronomia? É tentar criar condições para esse cara ter uma qualidade de vida maior. Porque se esse cara não tiver uma qualidade de vida maior, eu vou perder ele. E vai ser uma rotatividade que vai cada vez mais botar sua marca no chinelo. Como é que eu vou fazer o cara que vai tratar o meu cliente se sentir maltratado? Eu não posso fazer isso, cara. Então a complexidade é enorme. Isso, não pense que isso não é comunicação, não é marketing, porque é. Porque o teu garçom no delivery é o teu entregador. No teu restaurante, quem representa o seu restaurante é o teu garçom. Você vai ter um método que vai passar em todas as mesas? É cada dia mais difícil isso. Você vai ter um garçom que vai atender cada vez mais mesas? É cada dia mais comum. Mais como normal. E é normal. Só que a gente... E aí entra o cliente brasileiro, que somos clientes ruins. Uma vez eu escrevi uma coluna dessa para o Fluminense, quase apanhei. A gente olha aquilo e quer mais que o cara me atenda. Eu já cansei de ver gente querendo ser atendido com o garçom atendendo a mesa ao lado, e ele acha que o cara tem que parar de atender a mesa para atender a mesa dele, porra. Tem um rei na barriga, né? Mas é natural, não é consciente. Então isso tudo traz muitos componentes complexos. Então eu sou partidário do seguinte: meu irmão, eu preciso ter um cara liberado para ele poder criar uma conexão real. Se o cara quiser pedir com pressa, ele lê o QR Code aqui, ele pede no celular dele, ele tá acostumado a fazer isso, cara. Ele compra do TikTok Shop, ele compra no iFood, ele compra no 99, ele compra na Rappi, compra de supermercado de casa, entendeu? Num futuro muito próximo, eu não posso falar sobre isso. Mas no futuro muito próximo eu vou facilitar ainda mais essa vida dele. Que bom, então teremos Vou facilitar novidades muito a vida dele. Mas É, não porque é vou o falar cliente sobre que busca a conveniência, que é diferente do cliente que quer a conveniência e que quer o momento especial. E aí vem o conceito do slow retail, aqueles restaurantes lá em Petrópolis, esqueci o nome agora, que tem o slow food, não é? Que é um conceito que você fica lá... Slow food é um movimento muito grande que tem mais de 20 anos e que ele se desenvolveu. Ele foi um precursor para outros movimentos. Hoje, o retorno da calmaria para a gastronomia, sem o tempo, o tic-tac de entregar um prato em 20 minutos, ele está voltando. Uhum. Ele é uma tendência para alguns nichos. Ponto. Porém, ponto, caralho. Ponto. Mas, em alguns momentos, ele vai deixar. Ele vai deixar. Aqui é tudo liberado. É tudo liberado? Só se o YouTube cortar. Tô brincando. Não corta, não. Senão eu não tinha feito 86 episódios de podcast, porque o que eu falo de palavrão nos podcasts não é brincadeira. Então, eu e todo mundo. Mas é um momento extremamente desafiador para o nosso setor, como é para todos os outros. Só que a gente ainda tem o problema da comunicação, né? O problema do marketing nos restaurantes, que é um desafio enorme. Ele é um desafio no que tange a gente não tem dinheiro para pagar um marketing eficiente bom, nem ter uma pessoa interna para... Porque na minha cabeça, qual é o melhor dos mundos? É eu ter alguém interno que entenda meu conceito e que consiga fazer essa ponte com as empresas de comunicação, como a N, por exemplo, para que ela consiga, porque a gente consiga trabalhar juntos muito bem. Hoje quem faz esse papel é o empreendedor. Mas ele faz esse papel, ele se preocupa com o vaso que está entupido, ele se preocupa com a conta a pagar, ele se preocupa com o imposto que mudou, porque a carga tributária mudou para bares e restaurantes completamente esse ano. Ele se preocupa com tudo. E aí, como é que ele vai conseguir dar atenção suficiente para a agência dar suporte para ele
de forma satisfatória. Muitas vezes o cara reclama da agência, mas ele não dá a agência tudo. O que a gente faz hoje, né? Se o cliente estiver disposto, é ser essa pessoa de dentro, né? O modelo da N hoje é a terceirização integral do marketing. Então, a gente faz isso em maior e em menor escala. É pior ainda, é um BPO A gente mesmo. está lá no mercado municipal com 2 pessoas, mais o time que vai final de semana. Essas pessoas moram lá dentro. Posso te dar um feedback? E elas usam o muito nosso grande. feedback. Depois que acabar aqui, pode dar. então depois eu vou dar. Então essa é a ideia, né? Eu escrevo 5 páginas pra você. Pode escrever. Mas esse é o conceito, né? De você ser essa pessoinha lá dentro, porque a gente entende que o empreendedor não tem esse tempo. Mas é óbvio, tudo tem um custo e é importante entender aonde eu vou alocar o meu investimento, porque no fundo da nossa conversa toda aqui, a gente já vai se caminhando aqui pro final, a gente já tá em 50 minutos. Já estourou. Já estouramos o tempo. Eu sei que você tem compromisso aqui na sequência. Mas a gente sempre volta nas pessoas, né? A gente vai, roda e... Mas é porque é o que importa, pô. Porque são elas que Mas é o que importa. Pode ter o processo e tem que ter tudo perfeito. Mas se aquela pessoa tá chateada e vai salgar demais o bife, cara, é a pessoa que salgou demais o bife, né? Assim, é a pessoa que não olhou no olho do cliente. E para você, pro garçom, pode ser mais um cliente sentado na mesa. A cliente pode estar comemorando o noivado dele. Ele pode ter acabado de se formar. Perfeito. A gente, quando a gente atende, pra gente pode ser mais um momento, mais um ticket que eu tô fechando na caixa registradora da minha casa. Mas pro cara que tá sentado ali, é um momento especial. E como que a pessoa consegue... entender que aquele cliente ali é um cara diferente, que tá vivendo um momento diferente. Tem uma frase do Dan Barber, eu acho que é dele, que é fantástica. Ele fala assim, não sei se é do Dan Barber, mas posso ver e depois eu te contar. Que é o seguinte, a gastronomia, a culinária e o atendimento, ela traz e atende o cliente. A hospitalidade faz voltar. Uhum. Então, o componente hospitalidade é muito fundamental. Para entender o que eu estou dizendo, eu convido as pessoas a assistirem a última temporada, ou a terceira ou a última temporada, que é a 4ª, de The Bear. Você vai entender qual é a diferença da hospitalidade. Você vai entender ali o que é gastronomia. Vamos deixar escrito aqui embaixo pra galera. The Bear é uma série que conta a jornada de um cara, de um grupo de pessoas dentro do universo da gastronomia. Você vai entender o que é a realidade dali. Ali você entende bem o que é a realidade da gastronomia hoje. Quando a gente queria fazer isso antes, a gente recomendava o cara ler o primeiro livro do... Cara, eu tô ficando muito esclerosado. Como é que é o nome dele, gente? Depois eu recomendo, você bota aqui embaixo. Tranquilo, a gente bota aqui embaixo. Mas uma coisa que é muito fundamental os clientes entenderem, que é muito difícil isso, a gente fazer esse tipo de educação, entre aspas, é o cara entender que há uma diferença no tipo do negócio. O negócio que é o indústria e o artesão. O indústria é o McDonald's. Você sabe que você vai receber rápido, você sabe o que você vai receber. É tudo plastificado, pasteurizado, no sentido do seguinte: é um hambúrguer que veio pronto, que você vai e faz isso aqui. Outra coisa é o artesão, é o restaurante. Ele não vai te entregar ipsiliteri o mesmo ribeye as 2 vezes que você for. Porque a natureza que entrega aquele ribeye para ele, não é a indústria. Então, a natureza varia. A mesma vaca, com o mesmo peso, com a mesma alimentação, com a mesma idade, pode ter 2 ribeyes diferentes. Tem 2 ribeyes diferentes. Então isso muda. E as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. O arroz, ele muda. Tudo isso muda. Tudo varia, a natureza que entrega. E a gente tem que respeitar mais isso. A gente se distanciou disso. Isso é um dos motivos de vida do Jimmy, da Rita Lobo, de uma galera que eu tô colocando no mesmo balaio, mas que é para fazer as pessoas se reaproximarem da comida. E o que é comida de verdade? Isso está acontecendo, a gente está conseguindo êxito nisso. Recentemente, eu não sei se você viu, mas mudaram a pirâmide alimentar nos Estados Unidos. Sim. Isso foi um ganho absurdo para o mundo inteiro. Mundo inteiro. A gente já tinha feito isso no Brasil há muitos anos. Mas isso é maravilhoso isso. Porque faz as pessoas voltarem a ter intimidade com a comida. Uma folha de alface não é a mesma que a outra. Então a gente precisa entender que tem essa diferença. E que não é isso que vai ser o fator de fazer você voltar ou ficar num restaurante. Um dia a banana vai estar mais doce que o outro. A sobremesa vai estar melhor. Faz parte.
E o cliente sempre vai querer mais, né? Aquela escritora lá, Adélia Prado, que fala assim, o paladar não retrocede. E ele não retrocede, porque se eu comi o bom, agora eu vou buscar o ótimo. Não à toa, você pode ver a nossa evolução consumindo cerveja, vinho, tudo isso, até hoje. Como é que a gente foi desenvolvendo isso? Não é porque o mercado nichou só, é porque a gente também desenvolveu esse paladar. Desenvolvemos o nosso próprio paladar. E só partindo aqui para 3 perguntas finais, porque a última vai ser a gente Deixa contar eu só que ano a uma gente coisa. se conheceu. Eu quero um ano, eu quero Então, uma conta. coisa pra contar, que é o seguinte. Eu tô fazendo um projeto que a gente tirou do papel, já tem CNPJ, já existe. A gente tá fazendo uma ONG. Eu, Daniel Mulher, meu sócio na época da tonteria, o Duda Nogueira. Eu sei. Duda Nogueira, que é meu amigo pra caramba, que é especialista em vinho, da World Wine La Pastina. Mas algumas outras pessoas estão envolvidas num projeto que chama Prontos para Servir. É um instituto destinado a promover capacitação gratuita para pessoas que são apaixonadas por gastronomia, que não têm condição de fazer um curso e que querem seguir carreira. Então a gente está procurando jovens para a gente dar aula de graça para capacitar essas pessoas para o mercado de trabalho. Não tem nenhum objetivo de lucro nisso, pelo contrário, ele é 100% destinado a ajudar as pessoas e ao mercado. Então, assim, a gente quer ajudar as pessoas a terem oportunidades através de gastronomia. A gastronomia sempre foi a maior empregadora de primeiro emprego do Brasil, não só do Brasil, do mundo. E ela tem algum momento que ela não consegue ofertar a quantidade de avanço de carreira para as pessoas. Então a gente quer melhorar isso, porque a gastronomia tem condição de fazer isso hoje. A gente está trabalhando num outro segmento. Hoje tem muita gente trabalhando para o gestor e a gente quer trazer e dar oportunidade para todas as pessoas. Então, assim, esse é um projeto muito legal. Eu queria como as pessoas encontram? Convidar todo mundo a seguir no Instagram. Se eu não me engano, você tem que dar uma olhada aqui. A gente bota aqui embaixo. Bota aqui embaixo o Instagram do Prontos para Servir, aqui embaixo agora. Chama Instituto Prontos para Servir. Segue lá a gente, que a gente está começando um trabalho. O primeiro curso vai ser agora, logo depois do carnaval. A gente já tem formação de turma para isso. Não é um curso pago, não é para você que quer aprender a cozinhar para sua casa, é para dar oportunidade para quem precisa. Então, a gente está começando esse projeto agora. É um projeto muito bonito que eu queria que vocês acompanhassem, porque em algum momento vocês vão poder ajudar a gente também. Legal, muito bom. Então, vamos assim, não posso deixar de falar disso, porque inclusive, Will, depois faz esse corte e me manda aí pra gente botar na internet. Não, com certeza. E vamos conversar depois, contar com a Anne pra divulgação já tô contando, da ONG. Então já pode contar. Ligado nesse Paranauê aí. Não, e a gente, todo ano a gente entra em algum projeto social e esse ano a gente tá nessa fase de captação, então a gente já coloca isso aí na esteira. Mas eu queria fazer 2 perguntas finais e depois a gente conta em que ano que a gente estudou junto, pra quem ficou aqui até o final, 56 minutos de Não, mas aí gravação. os caras vão ter que fazer outro comentário aqui, mas vai lá. Vão ter que fazer, mas aí a gente libera ou não no final. Mas você tem também, né? A gente acabou não falando sobre a Ogro Steaks, né? E acho que com toda a experiência que você criou ao longo da sua jornada aí de gastronomia, entrar num modelo onde agora você pode oferecer um modelo de negócios para outras pessoas é totalmente diferente, mas muito embasado em ter conseguido criar processo, cardápio bem estruturado. Fala um pouco sobre essa experiência e como isso mudou a sua visão de mundo, assim, de capacitar aí, nesse caso, sim, outros gestores que vão cuidar de negócios que precisam garantir o seu DNA. Não podem escorregar na sua essência porque levam a sua marca. Vou pegar só essa sua fala e vou mandar para todos os franqueados e todo mundo quer ser franqueado de qualquer pessoa em qualquer lugar. Isso é importante. Na verdade é o seguinte, o Ogro Steaks hoje é uma hamburgueria com 13 franqueados, Rio de Janeiro, Brasília, Rio de Janeiro inteiro e Brasília. Acho que é isso. É isso? É isso. Você viu que eu não lembro de cabeça. Eu e o Jimmy somos os coproprietários da marca, a gente cuida da parte do cardápio, a concepção de comunicação e a gente tem um cuidado muito grande para isso. O Ogro hoje ele é uma referência em hamburgueria premium e por delivery, nosso foco é delivery. E é um projeto muito bacana, porque é um ponto de tangência completamente diferente do presencial e a gente tem uma relação muito bacana com o cliente do outro lado. Quando no presencial você consegue muito tete a tete, a gente consegue menos o tete a tete, menos porque a gente não zera esse tete a tete, a gente já fez várias ações que eu fui entregar na casa de cliente que mais pediu, sabe essas coisas? A gente teve um cliente em Botafogo que completou 1000 pedidos, eu fui pessoalmente entregar na casa dele um pedido que ele escolheu por conta própria.
Então foi bem legal assim da gente poder estar perto, mas é uma relação que a gente tem muito interessante para fazer isso, que permeia essa relação da comida, mas também é uma evolução daquele negócio que eu tô falando do artesão para a indústria, não que a gente faça o Ogro Chique seja 100% industrializado, não é. A gente tenta do máximo possível ficar agarrado no artesanal. Tanto que o blend é feito só pra gente, a maionese é feita numa fábrica só pra gente, personalizadamente. A gente, inclusive, vai começar a vender o potinho com a maionese de alho assado. Então, tem uma série de coisas que a gente faz que é para isso. Então, assim, fazer esse processo é muito legal. E o entendimento da replicagem disso pelo franqueado é também muito complexo, porque a relação com o franqueado ela é ótima. A gente entrega todas as ferramentas para ele, mas quem faz acontecer é ele. E, às vezes, o franqueado tem dificuldade de entender isso. Não só no meu negócio, mas em todos os outros. Sim. Então, sim, tem uma relação ali muito diferente. Então, é muito desafiador e muito bacana. A gente está crescendo a rede, a gente vai bater recorde de faturamento esse mês, já batemos no final do ano passado, e estamos crescendo cada vez mais, o que está me deixando muito feliz. A gente também está formatando dentro do grupo agora o Bistrogro, que é uma outra marca do Jimmy, que isso é primeira mão também, ninguém está sabendo. Novidade aí. A gente está formatando o Bistrogro como marca de almoço steak. O Bistrogro é uma marca... Vai ser delivery também, não? Delivery, 100% delivery. Ela existe presencial, mas não somos nós que estamos formatando. Ela existe no New York City Center. E a gente está formatando para estar na rede com a gente o Bistrogro, especialmente no almoço e na parte de comida, que é uma marca que tem um olhar diferente para carne suína, que é a carne mais saudável do mercado hoje. Uhum. Né? E o porco brasileiro é o melhor porco do mundo. Então, assim, a gente tem isso tudo na mão e a gente olha com pouco carinho. Então, a gente está olhando com mais carinho também, trazendo o Bistrogro para essa realidade do delivery. Isso aqui também dá pra gente ficar 4 horas falando sobre isso. Não, a gente tem que fazer a edição 2, 3, 4 e 5 com temas. Só me chama que eu venho. Com temas específicos. Mas olhando assim. Nem falamos mal da vida de ninguém. Não, ainda bem. Isso a gente fala quando desligar a câmera. Isso. Mas voltando aqui pra gente conseguir chegar, né, no nosso caminho, se você pudesse, resumidamente agora, dar 3 dicas para um cara que tá começando no mundo da gastronomia. Tendo esse olhar da experiência que você carregou, o que você falaria para esse cara que vai, de repente, acabou de largar o CLT, tá pegando aquela grana ali dele, pô, vou abrir uma casa, vou abrir uma franquia, algo ligado à gastronomia. O que você olharia no olho desse cara e falaria? Primeira coisa, se prepare psicologicamente. Não é fácil. É muito difícil. É impossível? Claro que não. Tem muita gente que faz. Mas se prepare psicologicamente. Essa é a primeira coisa que eu vou te falar. Porque os desafios são outros completamente diferentes. Você vai sair totalmente da sua zona de conforto. E tem que cuidar para não criar uma zona de conforto quando estiver na merda, né? Porque a gente cria zona de conforto na merda. Mas assim, se prepare psicologicamente, primeira coisa. Segunda coisa, nunca pare de estudar. Procure sempre melhorar os seus processos, as coisas. A busca pela excelência, ela é um caminho permanente. E terceira e última coisa, nunca glamorize as suas vitórias. Comemore suas vitórias, mas não glamorize suas vitórias. Não é isso que vai gabaritar que você continue. Se perpetuar é infinitamente mais difícil do que fazer sucesso. Fazer sucesso é relativamente fácil. Se perpetuar é muito mais difícil. Tá aí há muitos anos, é muito mais difícil do que fazer sucesso uma vez só. Muito mais. E engraçado que eu tô usando umas referências, umas coisas que o Bernardinho fala muito, né? Isso tudo que eu tô falando aqui. Mas assim, se eu pudesse dar essas 3 dicas, eu daria essas 3 dicas. Deixe isso permear o seu trabalho. De resto, cara, é tesão. Tesão. Eu tenho que botar um tesão na coisa. Tem que fazer a coisa funcionar. Tem que ter tesão. Em vários momentos você não vai ter. Recupera o seu tesão. É igual casamento longo. Eu sou casado há muitos anos, você também. Não somos casados. Não, sim. Não entre nós. Eu tô casado com a minha mulher. Eu tô junto com a minha mulher há 26 anos. 25 anos. Eu tô 23. 25, a gente tá casado há 22. Vai fazer 26 junto. É isso aí. Então, assim, vai ter muito momento merda. Vai ter muito momento que você não vai querer estar lá. Mas estar lá é o lance, entendeu? Isso eu tô falando da sua relação com o seu negócio, sua relação com o seu sócio. Mas, cara, seja coerente e siga as tuas coisas de forma mais autêntica possível. Não complica as coisas, não. As pessoas complicam tantas coisas, cara.
Muito. Então, sim, vai embora. Vai embora, tenha sucesso. É a melhor coisa do mundo. Viva! E contrata a N, contrata a N. Contrata a N, contrata o Igor. Contrata eu, Me segue lá no @Igor Maurício Barreto, no Instagram, no TikTok. Se você botar lá Igor Lindo na busca, não aparece. Tem que botar Igor Maurício Barreto, senão não aparece. Não sei o que o Instagram tá fazendo. Igor Maurício Barreto. Tem mais, me segue lá, que tem muito mais coisa que a gente não falou aqui. Eu dou aula no Mundial, eu tenho uma coluna toda terça. A gente não falou do Mundial aqui, da rádio. Eu tenho uma coluna terça e quinta. Positividade FM. Positividade FM 104.5 aqui no Rio de Janeiro, pode escutar online também. É legal que eu falo sobre comida, não é receita, eu falo sobre comida justamente para trazer a pessoa voltar a ter aquela intimidade com a comida. Muitas coisas que as pessoas não sabem. Eu tô nessa peleja desde... O Manual do Cozinheiro Amador começou na pandemia. Eu fui o terceiro podcast de áudio mais ouvido na pandemia, falando de comida, falando sobre receitas. Eu vou falar como é que você faz arroz, como é que você faz feijão, que as pessoas não sabiam. E tem muita gente hoje que não sabe a diferença. Vou dar um exemplo bobo, que recentemente falei na rádio, a diferença de banana. O que é banana d'água, o que é banana prata. As pessoas não sabem que a gente se distanciou. E a gente fica tentando maneiras de fazer as pessoas voltarem a ter essa intimidade. E tem muito mais gente que não sabe do que você pode imaginar. Sim. Então, sempre existe um universo, um oceano azul pra gente compartilhar conhecimento, né? Um dia eu tava conversando com uma cliente, eu comecei a usar uns termos em inglês, ela... Você tá falando javanês comigo. Me diz o que é isso, o que é onboarding, o que você quer de falar com ROAS, Eu falo, não, é verdade, assim, a gente às vezes tá tão imerso numa realidade que a gente para de olhar para o outro. E esse olhar para o outro no marketing, na gastronomia, na relação B2B, que é o que a gente vive aqui, de atender ao nosso cliente, ela faz toda a diferença. E é o que você falou, aprender todo dia. Porque a gente aprende no sucesso, a gente aprende quando a gente erra, mas quando a gente mantém a resiliência, a gente tem uma estrada de tijolinhos amarelos até o Mágico de Oz. É isso, perfeito. É isso. E, gente, pra contar aqui, quem ficou até o final, eu vou falar, a gente se conheceu em 2002 ou 2003. Foi. Foi o ano que eu comecei a fazer jornalismo. Viu? Em 1726, vocês garotos que não sabem, garotos e garotas que estão vendo a gente em 2047, 2002 foi um ano que o Brasil foi pentacampeão na Copa. Só tipo isso, né? Então foi um ano icônico. Foi. Mas, Igor, obrigada por você estar aqui. Você, Nath, que venham outras oportunidades. É muito bom trabalhar com você. Você é uma pessoa leve, criativa. A gente consegue trocar muita ideia e isso faz parte do nosso DNA. Então, a gente abriu super bem aqui o Ncast de 2026 e em breve novas edições com novos convidados. E vamos juntos. E se você também quer vir no Ncast, curte aqui, comenta todos os posts, porque de repente, quem sabe, você pode vir aqui. Acabei de inventar isso, tá ferrado agora você vai ter que fazer isso. Vou fazer. Aí o Will vai ficar rico. Vai lá, comenta lá, cara, curte. Para aí. Você tá vendo esse botão aqui embaixo? Curte, cara. O que te custa? R$0. Começa a seguir, custa R$0. Ativa o sininho. Minha filha que fica vendo no YouTube fala, mãe, vou gravar um vídeo, ativa o sininho. Vou falar em francês, ative le sininho aqui embaixo, tá? Curte, comenta mesmo, fala, cara, que bosta esse gordo falando. Pode comentar o que você quiser, mas o importante é comentar, porque isso ajuda a fazer o trabalho funcionar. E quanto mais gente trocando ideia de forma mais justa e autêntica, melhor. Com certeza. Vamos juntos.